falando aí, ele começa com um exemplo, tá? Olha o que diz o texto aí. Tá. Vou fazer uma viagem, tá? Será realizada uma excursão com as professoras e as turmas do sexto ano de uma escola. São ao todo 168 pessoas, que deverão ser transportadas em ônibus com a capacidade máxima de 42 pessoas, ou seja, dentro de cada ônibus cabem 42 pessoas. Se eu tenho 168 pessoas e dentro de cada ônibus cabem 42 pessoas, como que eu vou descobrir quantos ônibus eu vou precisar? Pegando esse número e dividindo por algum. Ó, eu tenho 168 pessoas. Dentro de cada ônibus cabem 42 pessoas. Quantos ônibus eu vou precisar? 168 dividido por 4 42. ônibus, tia? Tá? Vamos só colocar a conta aqui. 168 dividido por 42. Ok, aí tá a resposta aí do livro, que no caso... Gente, a divisão, você tem que analisar. Daria para pegar só o número 1 aqui para fazer começar a divisão? Não. Não, ele é menor, tá? Então não dá. Daria para pegar só o 16? Não. Não, ainda é menor. Então a gente iria pegar todo o número aqui, 168. Então eu tinha que achar um número que multiplicado pelo 42 desse o 168 ou próximo do 168. No caso aqui o 4, tá? 4 vezes 42 vai dar 168. Então aqui sobra um zero. Então agora vamos lembrar os nomes desses termos aqui da nossa divisão. Esse termo aqui, que é o número que eu estou dividindo, ele se chama dividendo. O número que vai dividir o dividendo, ele se chama divisor. A minha resposta se chama quociente. E o que sobra aqui na minha divisão se chama de resto. Aí, quando eu quero achar o quociente, eu vou fazer a divisão. Vou pegar o dividendo dividido pelo divisor, acho aqui o meu quociente. Mas vamos supor que aqui ele deu para a gente uma conta. Aqui. Eu vou colocar aleatoriamente aqui, tá? E aqui é o resto. E eu quero achar aqui, ó, tá faltando encontrar o quê? O dividendo, tá? Eu tenho o divisor, tenho o quociente e tenho o resto. Então, vamos para a regrinha, tá? Para encontrar o dividendo, o que que a gente vai fazer? Multiplicar o quociente pelo divisor. Nossa, divisor. E o resultado somar com o resto, tá? Então, para encontrar o dividendo, a gente vai fazer isso. Multiplicar o quociente pelo divisor e o resultado somar com o resto. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, ficaria, ó, o quociente é 12, vezes o divisor, que é 4, que daria 48, e aqui eu venho nesse resultado e somo o meu resto aqui, que é 3. No caso aqui, 51 seria o valor que eu estou procurando aqui, ó, o meu dividendo. Certo? Dúvida? Não. Não? Ótimo. Então, tá aí. Para achar o dividendo. Vamos pegar agora um outro exemplo aqui. Vamos supor que ele deu para a gente o dividendo. Sei lá, um número qualquer. 80 dividido.
Aqui eu não sei qual é, eu quero achar o divisor, tá? Aí eu tenho o quociente, que é 5, e o resto que foi 2. Como que a gente vai fazer agora para encontrar o divisor? O que vocês acham? Pegaria 80 vezes 5? Não. É a regra. Vamos anotar. Para encontrar o divisor, o que a gente vai fazer? Subtrair. A gente vai pegar o dividendo e subtrair o resto. Aí, o resultado divide pelo quociente. E aí a gente encontra o divisor. Então, para encontrar o divisor, o que a gente vai pegar? Vamos pegar o nosso dividendo, subtrair dele o resto, e o que sobrar, a gente vai dividir pelo quociente. Aí a gente acha aqui o divisor. Vamos tentar ver se dá certo aqui. Ó, o nosso dividendo é 80. Então, eu vou pegar o 80 menos o resto, que é 2. 80 menos 2 vai sobrar 78. Fiz a primeira parte. Então, o resultado agora, no caso 78, divide pelo quociente. Vou dividir o 78 por 5. Vou colocar um 4 aqui, que senão o meu exemplo vai ficar errado. Aí. É muito aleatório aqui. Também não dá, ué. Aqui tem que ser por 6, pelo menos. Troca aqui, ó. Coloca o seu quociente como 6, para que dê certo o exemplo. Eu preciso só que vocês pensem, aprendam essa regra. Para encontrar o divisor, a gente pega o dividendo. No caso, o nosso dividendo aqui é 80. Subtrai o resto dele, o resto é 2. Então, 80 menos 2 vai dar 78. Esse resultado, a gente vai pegar ele e dividir pelo quociente. 78 dividido por 6. No caso aqui, dá para pegar o 7, porque ele é maior que o 6, vai dar por 1. 1 vezes 6 é 6, 7 menos 6 sobra 1, e aí eu vou descer o 8. Então, aqui dá por 3, 3 é 6, 18, o resto é 0. Então, o quociente procurado aqui, ó, é o 13. O quociente não, perdão, o divisor procurado é o 13. Deixa eu destacar aqui. Aí. Então, duas regrinhas. Quando ele der faltando o dividendo, pede para a gente encontrar o dividendo. O que a gente vai fazer? Multiplicar o quociente pelo divisor, e aí a gente pega o resultado e soma com o resto. A resposta final, a gente encontra o dividendo. Agora, quando ele pede para a gente encontrar o divisor, ele tem que me dar os outros. Então, eu vou pegar o dividendo que ele me deu, dele eu vou subtrair o resto. A resposta que ficar, eu vou dividir pelo quociente, e aí o resultado final vai ser o meu divisor. Certo? Certo. Então, aqui subtrai, e aqui o resultado... Opa, não é multiplicação, é divisão. Divide. Aqui faz o quê? Multiplica e tem que somar com o resto, não pode esquecer. Tá? Tem que somar aqui. Depois da multiplicação aqui. Tudo bem, gente? Dúvida nisso aqui? Não. 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 Tudo bem? Ótimo, então tá. Na página 63, ele traz assim pra gente, ó. Divisão com o maior resto
possível. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós estamos dividindo o número 68 dividindo por 5. Aí aqui, uma pergunta. Quando a gente fizer a divisão, vai dar aqui certinho. O resto aqui, no caso, vai ser 3. Mas a pergunta que a gente quer saber aqui. Qual poderia ser o maior resto possível? Não necessariamente sempre vai ser o maior, mas eu preciso saber como que eu acho o maior resto possível. Gente, nesse caso aqui, ó, vamos supor que a gente fez a conta e aqui ficou um 6. O 6 aqui já vai ser resto ou ele dá para dividir pelo 5? Dá para dividir? Dá Dá para para dividir. Então, quando for maior que o divisor, não é resto, tá? Dá para dividir. E se o meu resto fosse um 5? Ele é resto ou ainda dá para dividir? Dá para dividir. Dá para dividir. Então, quando for maior do que o divisor, dá para continuar fazendo a divisão. Quando for igual ao divisor, também dá para continuar fazendo a divisão. E se ele for menor? Aí é resto. Então, qual o maior resto que eu posso ter aqui? 4. 4. Tá? Não necessariamente vai ser o 4 que vai ser resto. Então, aí tá aí no livro. Ó, 68 dividido por 5 dá 13 e o resto é 3. Mas se você quiser o maior resto possível, é sempre um número a menos do que o seu divisor. Seu divisor não é 5? Então, o maior resto possível é o número abaixo dele. Certo? Certo. Ó, Certo. vamos supor que ele fale assim, ó, ele fale assim, ó. Em uma divisão não exata de um número por, sei lá, por 18. Ele está pegando um número, está dividindo por 18, tá? Onde o quociente é 6 e o resto é o maior possível. Qual que seria o resto? 5. Qual seria o nosso resto? 5. 5? Por que 5? Porque ele é... Aliás, pera, tinha 5 não, 17. 17 é um a menos do que o divisor, É tá? por causa que eu olhei no ponto 5. O resto seria aqui, ó, 17. E aí, nesse exercício, ele pede para a gente achar o dividendo. Como que a gente faz para achar o dividendo? Faz 18 vezes 6 18, e soma mais 17. 18 vezes 6. Eu pego o resultado e somo com o resto. Aí eu vou achar lá o meu 18 vezes 6, que dá 108. 108. Aqui dá 108. Mais 17, que é o nosso resto. Então, aqui, ó, o dividendo procurado seria o 125. Aí, achamos o dividendo. O que a gente precisa aqui, mais importante de tudo que a gente falou? Essas duas regras, para poder encontrar o dividendo, ou para poder encontrar o divisor, e que você tenha noção do que é o maior resto possível. Todo mundo conseguiu entender a questão do maior resto possível? Sim. Sim? Ótimo. Então, agora, propriedades da divisão. Quais são as propriedades que a gente viu até agora? Comutativa, Comutativa, associativa, elemento neutro. Comutativa se aplica na adição, gente? sim. Sim. Associativa se aplica na adição também?
Sim, né? A gente pode associar as parcelas para poder fazer. E elemento neutro da adição é qual? 0. 0. Ótimo. Essas propriedades na subtração se aplica? A comutativa se aplica na subtração? Não. Não se aplica. A associativa se aplica? Não. Também não. O elemento neutro da subtração também é o 0? Não. Não tem elemento neutro na subtração, né? Na multiplicação, a comutativa se aplica? Sim. Sim. A associativa se aplica na multiplicação? Sim. E o elemento neutro da multiplicação ainda é o 0 ou não tem elemento neutro? Não. Se aplica. Qual o elemento neutro, então? É o 0? É. É É o 1, tá? É o 1. Na adição é o 0. Olha aqui, ó, se eu fizer 8 mais 0, é 8. Se eu fizer 0 mais 8, é 8. Não importa a posição que está o 0, a resta é outra parcela. Na multiplicação, é o 1, tá? Porque tudo que é multiplicado por 1 é ele mesmo, ó. Certo? Então, vamos ver na divisão, gente. Vocês acham que a propriedade comutativa se aplica na divisão? Acho que sim. O que é comutativa? Não é trocar de lugar? Se eu fizer 15 dividido por 5, é a mesma coisa Trocar de que lugar. 5 dividido por 15? Não sabia. É o mesmo resultado aqui? Não. Não, então, ó, comutativa não serve para divisão. Associativa, vamos ver a associativa. A gente tem aqui, ó, 64 dividido por 4 dividido por 2. Eu vou associar essas duas parcelas aqui primeiro. Aí, quando eu for resolver do lado de cá, eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar essa parcela aqui da frente, ó, esse termo da frente, e vou fazer essas duas últimas. Vamos ver se dá a mesma coisa. 64 dividido por 4, gente, dá 16. E agora eu vou dividir por esse 2 que ficou sobrando aqui. 16 dividido por 2 vai dar quanto? 8, né, gente? 8. Agora de cá, ó, é a mesma conta, os mesmos números, só que eu associei diferentemente. Agora eu deixei essa primeira parcela, esse primeiro termo aqui, perdão, e vou resolver esses dois termos aqui no parênteses. 4 dividido por 2 é 2. 64 dividido por 2 vai dar 8? Dá 32. 32. Isso. Então, essa propriedade associativa, eu posso aplicar ela aqui na divisão? Não. Também não, Não. tá? E elemento neutro? Ó, 6 dividido por 1. É a mesma coisa que 1 dividido por 6? Não. Para ser elemento neutro, o meu termo que é neutro, não interessa se ele aparece primeiro ou se ele aparece depois. O resultado tem que ser o mesmo. Por isso a gente fala que é neutro. Nesse caso aqui, não, né? É diferente, vai mudar o resultado. Então, ó, não, tá? Então, nenhuma dessas três aqui propriedades não se aplica na divisão. Então, elas se aplicam para adição e para multiplicação. Lembrando que o elemento neutro da adição é 0, o elemento neutro da multiplicação é 1. E nenhuma dessas três propriedades não se aplicam nem para subtração, nem para divisão. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Sim. Ótimo, maravilhoso. Sim. Então, anotem. Página 63, número 44 e 45. E na página 64, o número 46 e 48. Deixa eu anotar quem está aqui na aula. Vamos respondendo. A Aline está aí?
Não. Ana Luiz Assis. Presente. Ana Luiz Abreu. Presente. Humberto. Presente. João. Presente. Laura. Presente. Luciana. Não está. Luiz Otávio. Presente. Maria Luísa Borba. Eu. E Maria Luísa Souza. Presente. E Raina. Presente, tia. Então tá, gente. Não tem dúvidas? Ô, tia, Não. esses números aí é de Não. 46 ao 48 ou só 46 e 48? Ó, 46 e 48. Tá bom. Tá bom? Então tá, pessoal. Eu vou colocar aqui no grupo, tá? Até a aula de amanhã. Até, Tchau. tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau.